Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, na aula de hoje, crianças, nós iremos trabalhar a disciplina de língua portuguesa, com foco na ortografia das palavras escritas ou com U ou com O. Então, nós iremos trabalhar essa habilidade aqui, ó, de grafar palavras utilizando regras de correspondência. Tudo certo? Então, vamos lá. Então, crianças, essas atividades que nós iremos realizar hoje são atividades de sistematização, ou seja, de reforçar o que nós aprendemos nas aulas, na aula de ortografia, que a professora montou bem antes, tudo certo? Então, olha só, então como que vocês vão fazer essa atividade? Você já fez aniversário este ano? Bem, leia o texto a seguir e veja como foi a festa do Paulo, o rato da cidade. Mas para entendê-lo, você precisa completá-lo com essas palavras abaixo. Então, o texto ele terá várias lacunas e vocês irão preencher esses espaços com essas palavras aqui, ó, que estão aqui no campo colorido. Então, quais são essas palavras que vocês vão ter que preencher lá no texto, ó? Saiu ou saiu? Qual dessas duas formas é a correta? Moveu ou moveu? Rio ou rio? Paulo ou Paulo? Maio ou maio? Meu ou meu? Então, aqui, ó, em cada campo colorido, tem a forma correta da palavra e tem a forma errada. Então, vocês vão ter que pensar qual dessas duas formas que vocês vão preencher lá no texto. Tem uma dica aqui para vocês, ó. As palavras podem ser usadas mais de uma vez, vocês podem repetir a mesma palavra no texto e nem todas elas precisam ser utilizadas. Vocês não precisam utilizar, se lá no texto, por exemplo, você completou com a palavra meu, maio, Paulo, rio e saiu, e não deu certo a palavra moveu, não tem problema, tudo certo? Então, vamos lá no texto. Então, aqui, crianças, vocês percebem que o texto ele tem várias lacunas. Lacunas são esses aqui que a professora Juliana colocou, ó. Tudo certo? Esse sinal não é lacuna, ele é o travessão, porque indica a fala do personagem. Então, vocês vão completar esses espaços aqui, ó. Esse primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, sexto e o sétimo. Nesses espaços, vocês vão escrever 7 palavras. Tudo certo? Então, 8 aqui, ó, embaixo. Tudo certo, crianças? Então, vocês vão fazer a leitura do texto. Eu vou começar com vocês e para ajudar vocês. Então, olha só. O aniversário de quem será o aniversário? Do Paulo. Então, Paulo, ele se escreve com letra maiúscula ou com letra minúscula? Como Paulo é nome de pessoa, então nós escrevemos o nome dele com letra maiúscula. E Paulo termina com um com o? Termina com o, porque é nome de pessoa, né? Então, olha só. Então, aqui, crianças, vocês irão escrever, ó, a palavra Paulo. Com letra maiúscula e termina com O. Tudo certo? Essa mesma palavra aqui, Paulo, nós podemos repetir no texto? Sim, pode repetir no texto se for necessário. Então, crianças, vocês vão ler atentamente o texto e vocês sempre vão voltando no quadro do slide anterior para vocês ir completando com as palavras que faltam. No próximo slide é a mesma coisa, só prestem atenção aqui no travessão, que indica a fala do personagem, ó. Esse travessão mais escuro e negrito, ele indica a fala do personagem. Somente onde tem esse espaço lacuna que vocês vão escrever a palavra. Então, crianças, não é uma atividade complicada, é uma atividade bem gostosa, divertida, tudo certo? Depois que vocês terminarem de completar o texto, o que vocês vão fazer? A próxima atividade, ó.
Observe atentamente as palavras da nossa lista. Descubra o que nós pensamos para escolher justamente essas palavras. Então, olha aqui, olha só, crianças. Quando a palavra indicação, ou seja, é um verbo, termina em um. Então, todo verbo, ele indica uma ação, e todo verbo ele termina com a letra U. Nomes de pessoas, de cidade, de objetos, tem palavras que podem ter, que terminem em O. Então, crianças, toda vez que você vê um verbo, ele sempre vai terminar em U, que indica ação, mas esse verbo terminado em U, ele indica um tempo do verbo, né? Não é todo verbo que ele vai terminar em U, tá? Isso aqui é uma variação, tudo certo? Então, vamos lá para o próximo slide. A próxima atividade é a seguinte, a caminho da roça. A menina Graça está perdida. Ela quer chegar ao sítio do rato do campo, mas não sabe que caminho deve percorrer. Ajude-a a escolher a trilha certa, seguindo as instruções. Então, olha só. Cada trilha são 4 trilhas. A 1, a 2, a 3 e a 4. Então, cada trilha tem uma lista de palavras. Então, olha só. Aqui, crianças, está faltando a última letra de cada lista de palavras. Então, vocês vão completar ou com U ou com O. Se for verbo, ele vai terminar em U. Se for substantivo comum ou próprio, ele vai terminar em O. Tudo certo? Então, vocês vão completar essas palavrinhas aqui. Essas palavras, crianças, se vocês quiserem escrever a forma correta no caderno, também pode fazer isso. Tudo certo? Depois que vocês completarem ou com U ou com O essas palavras, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar as palavras das placas no caderno e completem-as usando O ou U. Foi aquilo que eu disse antes. A trilha correta é a que você completou só com U. Então, todas as palavrinhas que terminarem em U é a trilha correta. Qual é ela? Tudo certo? Quando vocês completar todas as palavrinhas com U, a lista de palavras com U, vocês vão fazer o quê? Vocês podem circular a resposta à lista certa. Se você acertou tudo, que bom, parabéns. Assim, Graça pode ir brincar na praça. Tudo certo, crianças? Então, crianças, amanhã terá outra videoaula super legal que a professora Juliana estará explicando para vocês aqui na escola. Tudo certo? Então, um beijo e até amanhã.